A graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém? Vamos dar sequência hoje no segundo capítulo de Gênesis, que o sétimo dia, né, Deus criou tudo, criou a terra, os céus, os seres viventes, e agora é o sétimo dia, que é o mais maravilhoso, é o dia do descanso, descanso que Deus, depois que fez toda a sua obra, ele descansou. E assim como ele descansou, ele quer que nós também descansamos, mas na presença dele. Nós temos que aprender a descansar na presença do Senhor, ok? Amém? Vou começar a leitura aqui. Assim, os céus e a terra foram finalizados e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado. E ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que criara. Como eu disse, é o sétimo dia é o dia do descanso que Deus tirou para descansar após toda a sua criação. O cientista diz que, né, que igual a criação do nós homens, fomos evoluídos, né, a evolução do macaco, assim tudo. Mas o contexto bíblico mostra com mais exatidão ao contrário do que eles dizem. É só você ler com os olhos da fé, não com a vista do mundo, que você vai entender realmente o que a palavra diz. Essas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Olha que maravilhoso! Não precisava de ninguém para cultivar, não precisava chover nem nada, pois Deus fez tudo perfeito. Tudo perfeito. E você vai ver, na sequência, que só tinha uma nuvem que pairava sobre tudo, e uma neblina que parava sobre tudo e gotejava nas plantas. Mas ali, ó, como eu disse, mais ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Não existia chuva, era só a neblina, como que era a perfeição que Deus criou tudo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou uma alma vivente. E Deus pegou o pó da terra e transformou o homem, soprou e deu o sopro de vida que nos dá todos os dias. Quando nós acordamos de manhã, Ele dá um sopro de vida para a gente despertar e desfrutar do dia como Ele quer que a gente desfruta. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, e ali Ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para o alimento, e também a árvore da vida do meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus criou o jardim, pôs ali todas as árvores com todos os frutos bons para que o homem podia colher, se alimentar, mas também deixou a árvore, que a única coisa que ele proibiu o homem era de tocar nessa árvore, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha tudo, ele deixou tudo para o homem, mas a única coisa que ele proibiu era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é aí que começa todo o pecado que a gente vai ver mais pela frente. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali partia-se e tornava-se 4 cabeças. O nome do primeiro é Pisão. Este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gion. Esse é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxé. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então Deus pegou o homem, botou no jardim para ele simplesmente cultivar e guardar tudo que tinha ali. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás.
como eu disse, ele proibiu, a única árvore que ele proibiu foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem tinha tudo. Então, a partir do momento que se o homem tocasse nela, ele certamente morrerás. Aí nasceria o pecado, como que nasceu. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Olha como é que Deus é maravilhoso. O homem tinha tudo, imagine só, o homem lá no Jardim do Éden, com todas as plantas, tudo para ele, com os animais, com todos os animais estavam ali que Deus vai levar, mas para mim vai ver que Deus vai juntar, vai levar todos os animais para lá, todas as espécies que possa imaginar, e Adão vai dar um nome a todos, então Adão podia conviver com todos, sem medo de ficar de frente com o leão, com a onça, com o crocodilo que seja, sem problema nenhum, era uma convivência, era uma harmonia entre o homem, as plantas e os animais, era a perfeição, que Deus fez tudo perfeito, bom, perfeito e agradável para o homem, entendeu? E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como eles chamaria, e como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Como disse, então Deus juntou todos os animais e levou para Adão dar nome. Agora imagina, a gente fica imaginando assim, poxa, como seria o Adão ver aquele bichinho lá, peludinho, né? E dar um nome, esse é o bicho preguiça, ou então deu o leão, né? Aquele bicho grande, robusto, bonito, esse aqui vai ser o leão, vê o bicho pulando de galho em galho, esse vai ser o macaco, olha só como maravilhoso. Deus deu liberdade para Adão dar o nome em cada animal, escolher o nome. E imagina só, depois quando Deus ia chegar lá para conversar com Adão, que ele sempre ia no final do dia, no atardecer, ele ia, como a gente vai ver para frente, aí chamava Adão, ia conversar e falava: Deus, hoje esse animal, aquele nome para esse animal pôs nome de macaco, de leão, de jacaré, olha que maravilha. E Adão deu nomes a todo gado e a toda ave do céu e a todo animal do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada. Deus levou todos os seres viventes, mas viu que ali ele não tinha encontrado uma ajudadora para Adão. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão. E ele dormiu, e ele tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Olha só que maravilhoso. Como não tinha encontrado uma ajudadora adequada para Adão, ele fez cair um sono profundo nele, como se fosse anestesiado. Ele dormiu, foi lá, tirou uma costela de Adão, e fechou a carne e fez a mulher para ajudar Adão. Ou da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro de mim. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Como diz aqui, uma carne, é porque ele quer dizer que o homem e a mulher têm que viver em unidade. É isso que as pessoas têm que entender. Quando Deus prepara uma mulher para você, que você leva ela para o matrimônio, faz aliança com o Criador, ele quer que você vive em unidade, que vocês sejam um só. Não que você seja homem e mulher, mas que vocês vivem em unidade. Em unidade quer dizer que você tem que honrar, respeitar um ao outro, tem que ser fiel, tem que viver no princípio, na presença do Senhor, perante a aliança que você fez com o Criador. Estavam os dois nus, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Então, olha só, eles não tinham vergonha, estavam nus, eles viviam nu para lá e para cá, os dois naquela harmonia. Deus chegava, eles não tinham vergonha nenhuma de Deus, conversava com Deus. Então, era puro, era pureza, era a perfeição da criação de Deus, entende? Deixo para vocês meditar nessa palavra, leia, espero que tenham gostado, que Deus abençoe a todos, amém?